Você tem medo de dentista? O que mais te aflige? A anestesia ou o barulho do conhecido motorzinho? Mas a verdade é que você deveria agradecer, pelo menos por não ter nascido na Idade Média e precisar de um tratamento odontológico. Hoje vamos falar um pouquinho sobre como as pessoas tratavam seus dentes na Europa medieval. Olá, sou Cristina e te convido a uma viagem ao passado. Vamos? É muito comum quando se fala em período medieval, as pessoas imaginarem um povo sujo e que não se importava nem um pouquinho com qualquer tipo de higiene. Mas as coisas não eram exatamente assim. A verdade é que já existia sim a preocupação com ter dentes brancos e evitar problemas dentais. O que atrapalhava era a falta de conhecimento. Em um tempo onde nem se imaginava que bactérias existem, a teoria era que pequenos vermes eram os causadores da cárie, que cavavam os dentes. Mas eles tentavam limpar os dentes como podiam. Uma das receitas de creme dental da época era a da sálvia moída misturada com cristais de sal, o que deveria ser esfregado nos dentes, com o auxílio de um pano áspero. Os medievais também se preocupavam em ter um bom hálito, e assim faziam seu próprio enxaguatório bucal, utilizando ervas, que eram colocadas no vinho. Mascar sementes de cravo também poderia servir como opção. E acredite, os pobres tinham os dentes melhores, pois não tinham acesso ao açúcar, como os ricos. Mas o que acontecia quando os problemas odontológicos vinham? Bem, a maior parte do tratamento consistia no uso de amuletos, simpatias e fitoterápicos. Uma planta utilizada era a que conhecemos como era, de nome Hedera helix. Se o problema fosse o tártaro, poderia ser usado cascas de caracol queimadas. Já a santa protetora dos que sofriam com dores nos dentes era Santa Apolônia. Ela teria tido seus dentes quebrados e até hoje é a padroeira da odontologia. Cauterizar a área com óleo ou ferro quente fazia parte do protocolo. Então, se nada disso adiantasse, deveria seguir a última alternativa, ou seja, arrancar. E para as dentaduras poderiam ser usados ossos de vaca ou até mesmo dentes humanos. E quando necessário a extração, poderia recorrer aos monges católicos, que entre outras atribuições cirúrgicas também extraíam dentes, isso até serem proibidos pelo Papa. E nesse momento que surgem os tão famosos barbeiros. Os barbeiros cirurgiões poderiam não somente cortar cabelos, mas desempenhar uma série de procedimentos invasivos. Tratavam abscessos dentais, faziam sangria, que inclusive era um dos tratamentos indicados para algumas dores de dente. E claro, arrancavam. Devemos ter em mente que grande parte das pessoas eram pobres e não teriam condições de pagar ou buscar os tratamentos mais caros da época. E nesse contexto, os barbeiros foram cruciais. Não havia privacidade. O ato era público, em frente a curiosos e outros que quisessem observar. Os gritos eram comuns, afinal, anestésico não tinha. Esses homens, ou seja, os barbeiros que outrora haviam sido uma espécie de auxiliar de saúde bucal dos monges, agora utilizavam suas ferramentas rudimentares para extrair molares, enquanto o paciente era segurado fortemente por outros. Mas o problema poderia estar apenas começando, pois em um período onde não existia nem antibiótico e a higiene também não era das melhores, a infecção estava sempre à espreita. Além dos barbeiros, surgiram os arrancadores de dentes itinerantes. Eram pessoas que viajavam de cidade em cidade, geralmente junto a feiras, praticando extrações a sangue frio por onde passavam. Quando chegavam em uma localidade, já haviam filas de pessoas os aguardando. Mas o mais importante mesmo era zelar por suas reputações. E sendo assim, quanto mais dentes já tivessem arrancado em suas carreiras, quanto mais rápido fossem e com menos dor possível, melhor eram considerados. E uma forma de mostrar toda essa experiência era guardar os dentes extraídos e usá-los como colar, para que todos vissem, o que por vezes era falsificado.
e essa prática seguiu-se por muitos anos. Mais tarde, os arrancadores passaram a viajar junto a músicos e seus auxiliares vestidos de palhaço, enquanto a música abafava o grito do pobre paciente, transformando toda a situação em uma verdadeira festa dos horrores. Já no período Tudor, ainda haviam os barbeiros cirurgiões, quando o rei Henrique VIII delimitou suas atribuições. Mas ainda assim, médicos e barbeiros poderiam seguir extraindo dentes, por muitos e muitos anos. Então, o que achou do vídeo? Obrigada por assistir e até o próximo Minutos de Passado.